Van Gogh e o Japão. Ele já foi lá? Não, mas existe sim uma relação. Vamos saber qual foi a influência da arte japonesa na arte de Van Gogh depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente na Arte para Você e hoje vamos falar sobre a influência da arte japonesa na arte de Van Gogh. Mas antes da gente entrar nesse assunto tão interessante, eu gostaria de pedir que vocês deixassem o like e assinassem, né? Que vocês assinem o canal para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Me ajuda muito na distribuição do vídeo. Então, se não for demais, eu gostaria muito de pedir que vocês me dessem essa ajudinha. E uma vez feito, vamos falar um pouco mais sobre a relação de Van Gogh com a arte japonesa, chamado japonismo, que influenciou também o impressionismo, né? Ele era um pós-impressionista. Tem um vídeo aqui, inclusive, sobre o pós-impressionismo, explicando um pouco até como esse rótulo, né, a posteriori, surgiu, né? Esse não é exatamente um movimento, né, mas esse agrupamento que surgiu. Mas vamos falar um pouquinho mais como a arte japonesa influenciou o trabalho do Van Gogh. De impressão japonesa foi uma das maiores fontes de inspiração de Van Gogh. Como muitos dos seus contemporâneos, ele colecionava impressões em madeira e impressões em geral, quando elas ficaram na moda na segunda metade do século XIX. Só que as imagens vindas do Japão não eram parecidas com nada que ele ou outros artistas trabalhando naquela época já tinham visto. Van Gogh tinha ficado especialmente curioso pela composição, né, pela distribuição de elementos na tela, que era bastante diferente, né, muito pouco comum para o que eles conheciam para a época, e as cores muito fortes. E essa influência oriental teve um impacto que durou por toda a sua carreira, toda a sua obra, e que ajudou a moldar o seu estilo tão único e tão reconhecível. Mas para falar sobre isso com um pouquinho mais de profundidade, a gente tem que voltar um pouquinho para a obra, né, do chamado japonismo no século XIX. Na segunda metade do século XIX, o Ocidente ficou, né, apaixonado, enamorado por tudo que envolvia o Japão. Em 1859, o Japão tinha se aberto para o mundo e o comércio começou explodiu, digamos assim, incluindo o comércio de arte japonesa e de itens para casa, que entraram na moda na Europa. A Feira Mundial, né, a World Fair, tanto a de Londres, de 1862, como a de Paris, de 1867, apresentou para o público geral, né, para o público maior, itens como kimonos, lanternas, tecidos, guarda-sóis e outros itens tipicamente japoneses para o público europeu mais amplo. E a nova arte que chegava do Oriente fez, não apenas, né, teve um grande consumo no público, foi muito aceito no público geral, como também causou um grande impacto na comunidade artística. E as impressões em madeira, conhecidas como o kiyo-e, eram especialmente populares. As cores brilhantes e o conceito muito único de espaço deram uma perspectiva muito nova, muito fresca, né? Muito diferente aos artistas locais e influenciaram o trabalho de muitos artistas ocidentais. E esse enorme interesse na arte e no design japoneses ficou conhecido como japonismo, né? Como se fosse uma onda, né? Assim, uma moda, uma obsessão com tudo que era japonês. E foi particularmente forte em Paris. Como contraste, por exemplo, poucos artistas holandeses estudavam arte japonesa. E o próprio Van Gogh não prestou muita atenção nessa moda logo de cara, né? Não foi uma coisa que ele prestou muita atenção de primeira. Porém, quando ele saiu da Holanda em direção a Paris, ele foi exposto ao impacto da arte oriental em seus contemporâneos e começou ele próprio a se interessar. Logo, o Van Gogh passou por uma dramática evolução de um estilo, no seu próprio estilo, e a arte japonesa se tornou uma das suas maiores inspirações e algo que influenciou a sua arte pelo resto da sua carreira. A impressão em estilogravura do Japão foi primeiramente usada para disseminar textos, incluindo escrituras religiosas, por volta do século VIII. No século XVII, quase um milênio depois do seu primeiro uso, designers e pintores começaram a usar a estilografura para imprimir
estampas, né, ou gravuras, ou desenhos, ou o que fosse, em papel e em seda. Esse trabalho era feito em uma cor só e depois as cores eram adicionadas à mão. Posteriormente, em 1765, uma nova tecnologia fez possível com que todas as cores fossem impressas, né, de uma única vez. E os artistas começaram a fazer imagens com várias cores, com efeitos simplesmente cromáticos e estéticos deslumbrantes. As primeiras impressões em estilografia, criadas no período chamado Edo, de 1615 a 1868, normalmente mostravam cortesãs e artistas e atores. Ao longo do tempo, os temas se expandiram para incluir paisagens e, finalmente, eventos históricos. Uma impressão em estilogravura era um trabalho coletivo, né? Dava muito trabalho. Você precisava de 4 técnicos, um designer, um gravador, alguém que fazia praticamente o trabalho da impressão e outro que fazia a edição, e todos eles tinham que colaborar para fazer uma única impressão, né? Literalmente. E geralmente elas eram feitas como um empreendimento comercial e era o editor que decidia o tema e não o designer, né? Então era quase como se fosse um trabalho encomendado e tinha um editor que, né, daria o tom, digamos assim, né? Decidiria o tema e decidiria as imagens principais, enfim. E a produção em massa das impressões ukiyo-e tornou-as relativamente baratas e acessíveis, significando que elas poderiam ser apreciadas e até possuídas por um público bastante vasto. Em contraste, em compensação, apenas os japoneses muito ricos conseguiam comprar pinturas de artistas contemporâneos. E um dos mais famosos era justamente o Katsushika Okusai, que tem aquela icônica Under the Wave of Kanagawa, que é uma das formas desse estilo de arte mais conhecidos de todos os tempos. E a composição de impressões japonesas era bastante diferente do formato tradicional que era usado pelos artistas do Ocidente. O campo do meio, né, quando você olhava assim no meio, geralmente estava vazio e os objetos de fundo eram aumentados. Também não era incomum omitir o horizonte ou cortar ou eliminar elementos das bordas da pintura. O Van Gogh começou a experimentar com o estilo japonês e criar um número de cópias de impressões e de pinturas que tomavam emprestado, né, digamos assim, elementos dos trabalhos japoneses. Van Gogh gostava muito do efeito espacial incomum e das grandes, vastas áreas de cores brilhantes, cores muito vivas, que eram típicas das impressões japonesas. Ele também se identificava com a importância que a natureza tinha nesses trabalhos e na atmosfera alegre, leve e viva que elas tinham. Ele prestou muita atenção na forma como esses elementos eram usados e começou a adaptá-los no seu próprio trabalho. E o irmão do Vincent Van Gogh, no caso Theo Van Gogh, que era um marchand e um comerciante de arte, também tinha muito interesse em arte japonesa e juntos eles construíram uma coleção que tinha mais de 600 impressões japonesas. E o Van Gogh, inclusive, gostava mais das impressões mais modernas, que eram as mais baratas, ao invés das mais caras, que eram do século XVIII e do início do século XIX, que eram as mais prestigiadas, assim, né, o que eram favoritas dos conhecedores de arte japonesa. E ele gostava disso por causa, dos temas e também das cores muito brilhantes que estavam mais em voga nas impressões mais modernas, mais da sua época, né? Em 1887, Van Gogh, inclusive, organizou uma exposição das suas impressões no Café Le Tambourin, que era um lugar bastante popular com os artistas de avant-garde da época, e cuja dona, Agostine Segatori, era namorada do Van Gogh na época. E ele, inclusive, pintou um retrato dela com as suas próprias impressões no fundo. 2 anos em Paris, o Van Gogh se mudou para Ars, no sul da França, em fevereiro de 1888, onde ele esperava encontrar calma e uma vida mais próxima da natureza, além da luz do sol e do clima mais quente do sul da França. E ele também estava procurando uma paisagem que fosse mais parecida, ou pelo menos que parecesse a ele, para ele fosse mais parecida com a do Japão. E em uma das cartas para o seu irmão Theo, ele disse:
Veja, nós amamos a pintura japonesa, nós experimentamos a sua influência, coisa que todos os impressionistas têm em comum, e nós não iríamos ao Japão, mas, em outras palavras, ao que é o nosso equivalente ao Japão, o Sul. Ele também escreveu para Paul Gauguin sobre a sua viagem na Provence, dizendo que ele continuaria olhando pela janela do trem para ver se alguma coisa já se parecia com o Japão. Durante seu período em Provence, o Van Gogh continuava associando a região ao Japão e frequentemente mencionava essa semelhança, ou pelo menos ele via essa semelhança em suas cartas. Em setembro de 1888, ele escreveu para sua irmã: eu estou sempre dizendo para mim mesmo que aqui eu estou no Japão. Em outra carta para seu irmão, ele disse: o tempo continua muito bom aqui. E se fosse sempre assim, seria melhor do que o paraíso dos pintores, seria o Japão. Van Gogh falava sobre ver mais as coisas com um olho japonês. E muitos do trabalho que ele produziu durante a sua estada em Arles mostrava muitas semelhanças e muitos caracteres distintivos que registravam a influência da impressão japonesa. Ele começou a experimentar com blocos de cores muito fortes e começou a achatar, a encurtar a perspectiva da imagem. Exemplos dessas técnicas podem ser vistas, por exemplo, no quarto, no seu famoso quarto, uma representação do quarto do artista na Casa Amarela e no seu retrato de Madame Junot. E um dos muitos autorretratos que o Van Gogh fez também é bastante influenciado pelo seu amor pela arte japonesa. E no autorretrato dedicado a Paul Gauguin, o Van Gogh retrata a si mesmo como um monge japonês. Van Gogh, inclusive, acreditava que os artistas japoneses trocavam trabalhos entre si e fazia isso com os seus próprios amigos. A Almond Blossom, que o Van Gogh pintou para celebrar o nascimento de seu sobrinho, tem características muito típicas de uma impressão japonesa. A importância da impressão japonesa também é muito evidente no Self-Portrait with a Bandaged Ear, que ele pintou depois de uma crise muito severa, uma crise nervosa muito severa, que culminou com um episódio no qual ele cortou a própria orelha. E esse trabalho significa a sua determinação em continuar trabalhando frente aos obstáculos e às dificuldades. E além da questão toda da sua saúde mental, ele também estava sofrendo com o abandono, ele interpretava como um abandono, mas com a saída de Gauguin da Casa Amarela, e tendo que enfrentar o fato de que o seu sonho de um estúdio de artistas no Sul tinha acabado. E no fundo, ali atrás desse autorretrato, tem uma impressão japonesa para deixar bem claro a importância dessa influência para ele. E talvez a mais importante expressão da importância da arte japonesa para ele está em mais uma das cartas para o Theo. Todo o meu trabalho é baseado em algum grau na arte japonesa. Inclusive, todas essas cartas para o seu irmão Theo foram reunidas num livro. Então, esse livro se chama literalmente Cartas a Theo. Mais recentemente, uma nova edição foi lançada que inclui também algumas das cartas para o Gauguin. Esse livro é lindíssimo e a gente vê que além de o pintor, o artista, o gênio, tudo de bom que ele ainda por cima ele era um escritor fabuloso, porque a gente consegue ver não apenas o que ele estava sentindo, pensando, a sua filosofia da arte, a sua abordagem sobre a arte, sobre estética, sobre a vida, mas a gente vê também como ele escrevia bem, como ele sabia lidar bem com palavras. Então, para quem se interessa pela vida do Van Gogh, pela biografia dele, tão peculiar, pelas suas questões de saúde mental, pela questão da possível esquizofrenia, enfim, tudo que já foi falado, mas também quer conhecer mais os seus pensamentos sobre arte, sobre cor, sobre estética, tudo isso, saber mais mesmo sobre quem era esse homem tão genial, esse livro vale muito a pena, além de ser muito bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguns outros temas que vocês gostariam que eu abordasse, deixem por favor aqui nos comentários e aguardo vocês no próximo. Tchau!